A tomada de Malaca e a ocupação portuguesa, o golpe estratégico que mudou o comércio asiático. No alvorecer do século XVI, Portugal já não era apenas um reino à beira do Atlântico. Era uma potência ousada, sedenta por riquezas, conhecimento e domínio. Os mares já não eram um limite, eram caminhos. E um desses caminhos levava diretamente ao coração do comércio asiático, o Estreito de Malaca. Localizado entre a Península Malaia e a ilha de Sumatra, o Estreito de Malaca era, e ainda é, uma das rotas marítimas mais estratégicas do planeta. Cerca de 80% do comércio entre a Índia e a China passava por ali. Quem controlasse Malaca, controlaria o fluxo de especiarias, seda, porcelana, marfim e pedras preciosas que moviam impérios. E Portugal sabia disso. Em 1511, Afonso de Albuquerque, o vice-rei português das Índias, reuniu uma esquadra com cerca de 1.200 homens e 18 embarcações. O alvo: tomar Malaca do sultanato muçulmano que a controlava. A missão era clara e arriscada. Do outro lado, milhares de soldados, fortificações bem estabelecidas e o apoio de mercadores árabes, persas e malaios. Mas Albuquerque tinha um trunfo: a guerra psicológica, a superioridade naval e um plano de cerco detalhado. Ele sabia que a conquista de Malaca não era apenas uma questão de força, era uma mensagem ao mundo. Após dias de intensos combates, manobras navais ousadas e ataques cirúrgicos aos pontos fracos da cidade, os portugueses finalmente tomaram Malaca. O sultão fugiu, e Portugal fincou sua bandeira naquele que era o maior centro comercial do Sudeste Asiático. Foi uma vitória estrondosa. Mais do que conquistar um território, Portugal havia assumido o controle de uma das rotas comerciais mais importantes do planeta. Imediatamente após a conquista, os portugueses começaram a transformar Malaca. Construíram a imponente fortaleza famosa, símbolo do domínio europeu. Estabeleceram postos comerciais, cobravam impostos sobre as embarcações que passavam e instalaram uma administração portuguesa. O objetivo era claro: substituir os mercadores muçulmanos pelo monopólio português. Essa nova fase de domínio durou mais de um século. Portugal se tornou intermediário entre os mercados da Índia, da China, do Japão e da Europa. Lisboa passou a receber especiarias que antes estavam nas mãos de árabes e venezianos. O lucro era gigantesco, mas a ocupação não foi tranquila. Houve revoltas locais, traições internas e disputas entre potências europeias. A resistência do povo malaio e o surgimento dos holandeses como nova força naval ameaçavam constantemente o domínio português. Em 1641, após anos de pressão, os holandeses, com apoio de sultões locais, invadiram e conquistaram Malaca, encerrando o domínio luso na região. Foi o fim de uma era, mas não o fim da influência. A presença portuguesa deixou marcas profundas na cultura local: igrejas, palavras na língua malaia, culinária, arquitetura e até mesmo nomes de família. A herança não se apagou com a derrota militar. A conquista de Malaca representa um dos momentos mais audaciosos e estratégicos da expansão marítima portuguesa. Mostra como um pequeno reino europeu soube usar a astúcia, o poder naval e a coragem para desafiar impérios maiores, cruzar oceanos e dominar o comércio global. Não foi apenas uma tomada militar. Foi um símbolo de ambição. Uma jogada de mestre no tabuleiro do mundo. E é por isso que, ainda hoje, quando falamos sobre o início da globalização, o nome de Malaca está inscrito como uma chave que abriu as portas do Oriente ao Ocidente, sob a bandeira de Portugal. Essa conquista consolidou a presença de Portugal como uma das primeiras potências verdadeiramente globais, ligando 3 continentes sob uma só bandeira. Ela também influenciou as futuras estratégias coloniais europeias, que passaram a entender a importância de controlar estreitos e rotas marítimas vitais. Malaca se tornou um modelo para outras conquistas, como Ormuz, Goa e Macau, completando uma cadeia de postos comerciais portugueses ao longo do Oceano Índico. A estratégia de Albuquerque inspirou líderes por séculos, mostrando que a guerra naval,
aliada à diplomacia e ao comércio, poderia erguer impérios duradouros. Mesmo com a perda do território, Portugal manteve relações comerciais com o Oriente, e seu legado foi absorvido por novos dominadores. Malaca, apesar de sua queda, representou o auge da influência portuguesa no Oriente e o ponto de virada para o domínio europeu nos mares asiáticos.